é necessário que haja alguém para nos explicar aquilo que nós estamos a ler. Então é necessário que você tenha muito controle em escolher quem vai te dar essa capacitação. Exato. Porque quando você se liga com alguém que vai te dar uma capacitação errada, você vai viver de acordo à capacitação que te deram ou de acordo aos ensinamentos que te passaram. Atos capítulo de número 8, a Bíblia Sagrada diz que um certo homem estava a ler Isaías, aquela parte onde a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda, e Filipe chegou para o eunuco e lhe perguntou: entendes o que lês? E ele responde: como poderei eu entender se não há alguém que me explique? Então é necessário que haja alguém para nos explicar aquilo que nós estamos a ler. Quando nós começamos a desenvolver ou a crescer naquilo que é o ministério, é necessário sim que haja alguém para nos orientar, para que a gente não cometa heresia, não cometa erros. Agora, quando eu falo que é necessário sabermos quem vai nos capacitar, é no sentido de que existem conteúdos nocivos. Existem conteúdos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Então é necessário que você conheça esse tipo de pessoa. Por exemplo, eu falo isso diretamente quando o líder, diga o meu pai, quando eu olhei para ele a ensinar, eu dei conta, não, é melhor se conectar com ele, porque o que ele está a transmitir, na verdade, é de Deus. Uma vez, eu não sei se o pai vai lembrar, uma vez eu cheguei e disse: sem eu, eles não vão conseguir. E ele me disse: filho, a única coisa que a igreja precisa é de Deus. Você pode sair, mas se Deus tiver, a igreja vai avançar. E naquele dia eu levei essa palavra e comecei a refletir. Deus seja louvado. E eu orei e disse: pai, me confirma em oração se verdadeiramente esse é o homem de Deus que Deus levantou para me orientar. E depois eu fui tendo sonho com eles, a me orientar no sonho. Eu disse: Deus seja louvado. E aí eu parti do princípio e fui até quando ele disse: pai, eu quero estudar contigo. Quero ter esse princípio de estudar a Bíblia contigo. Então é necessário primeiro identificar quem vai te orientar, quem vai te dar a capacitação. Porque eu sempre digo: quem te dá ensino governa a tua mente. Quem te ensina governa a tua mente. Porque se eu chegar para o homem de Deus e ele falar que essa capa é vermelha, aquilo que eu te ensinar vai colar na tua mente. E se vier um dia alguém te falar que não é vermelha, é preta, você vai discutir com ele. Porque aquilo que te ensinaram desde a base é que essa capa é vermelha. Então é necessário identificar o tipo de pessoa que vai te orientar. Orar, pedir a Deus para te mostrar se aquilo que ele carrega, na verdade, vai te direcionar para Deus ou não. Já houve pessoas sim que nos falaram: olha, não vai ali. Porque eu sempre tenho dito, aquilo que a dimensão que você não atinge, não pode chamar como heresia. Aquilo que você não compreende, não pode chamar de falso. Certo. Então há pessoas que não compreendem e falam: não vai ali, esse tipo de ensinamento vai te desvincular, vai te desviar. Porque muitas das vezes nós temos medo é de perdermos as pessoas na igreja e não de perdermos as pessoas de Cristo. Há pessoas que têm medo: você não pode sair da minha igreja. Não, você se tem esse tipo de conteúdo, vai sair da igreja. Mas o mais preocupante é sair da igreja ou sair, na verdade, do corpo de Cristo. Então, é uma coisa que as pessoas muitas das vezes fazem confusão. Porque quando você é um líder, é um mentor, é um pastor, que tens medo de perder a ovelha, porque a tua igreja vai ficar vazia, então eu acredito que você não está preparado para liderar um determinado povo. Porque há mentores que escondem a verdade dos seus liderados. Há pastores que escondem a verdade do seu liderado. Por quê? Porque se eu falar isso, o liderado vai sair da igreja. Se eu pregar isso, o liderado vai sair da igreja.
Por essa razão que Paulo disse, trocaram a verdade pela mentira e amaram mais a criatura do que o Criador. Porque por medo de perder a ovelha, estamos a trocar as nossas pregações. Por medo de perder filhos na fé, estamos a trocar os nossos ensinamentos. Não estamos a ser rígidos com aquilo que é a verdade ou rígidos com aquilo que é a palavra. Exatamente. Se for para se desvincular de alguém, nos desvinculamos daquela pessoa que não ensina a palavra ou o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. E Deus confirma no nosso espírito quando alguém prega o evangelho genuíno e quando alguém fala da palavra genuína. E quando você está nesse processo de aprendizagem, nesse processo de capacitação, eu sempre tenho dito que Deus é o pilar e o centro de todo pregador, de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus. Por essa razão que Paulo diz que as coisas espirituais, elas não se entendem carnalmente, elas se entendem espiritualmente. Porque se Deus não for o centro do ensino que você recebe, se Jesus Cristo não for o centro da capacitação que você recebe, então logo nós estamos perante a um ensino ou a uma capacitação fora daquilo que é a verdade. Jesus Cristo é o centro de toda a capacitação, é o centro de toda a instrução bíblica e é o centro de todo ministério. Não existe ministério fora de Jesus, não existe pregação fora de Jesus, não existe capacitação fora de Jesus.